Então a corretora descentralizada Uniswap removeu tokens da sua plataforma sem usar governança, mas ela não era descentralizada e não era, de certa forma, imune às sanções governamentais e regulamentação? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Roda a vinheta. Meu nome é Marcelo Pravata e esse é o canal Criptos.com.br. Se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Na sexta-feira, 23 de julho, a corretora Uniswap ela acabou de delistar muitos tokens, foram mais ou menos ao redor de 50, vou colocar aqui na tela quais foram, e de maneira, podemos dizer assim, que assustou muitos usuários, porque foi de maneira autoritária. A Uniswap, que é uma corretora descentralizada e possui um token de governança, o UNI, então entende-se que as ações deveriam ser tomadas através de votação, pegou muita gente desprevenida e muitos tokens foram delistados. Bom pessoal, antes de qualquer maneira eu queria dizer aqui que eu sou um fã da Uniswap. Eu acho que o trabalho que foi feito pelo Hayden Adams foi sensacional. Faz muitos anos que eu acompanho corretoras descentralizadas e elas nunca conseguiam ter volumes grandes, realmente relevância no mercado. Então o mercado basicamente era dominado por corretoras, chamadas tradicionais, centralizadas. O principal motivo é que, na minha opinião, é que corretoras centralizadas, geralmente a custódia fica com eles. Então tem vários casos aí de corretoras que sofrem hack ou vão à falência e por ter a custódia dos seus clientes, acabam deixando os clientes na mão e os clientes podem até perder as suas criptomoedas. Corretoras descentralizadas, como a Uniswap, permite que você tenha a custódia do seu criptoativo. Então eu sempre gostei muito de corretoras descentralizadas e a Uniswap foi a primeira que conseguiu transformar isso em realidade e o volume ficou muito grande, chegando algumas vezes a passar o volume da Coinbase, que é a maior corretora tradicional dos Estados Unidos. Agora eu vou mostrar aqui esse episódio que ocorreu e quais foram os passos que eu acredito que aconteceu. Isso até vai de encontro com algo que a gente já falou aqui no canal. Eu vou deixar um vídeo aqui que foi feito há pouco tempo, um pouco mais de um mês, o Papo Criptos com o Caetano Manfrini, que é advogado especialista na área jurídica, onde o Caetano já falava que o governo estava aumentando muito a atuação, o enforcement, contra atividades relacionadas a criptomoedas, principalmente relacionadas a corretoras de criptomoedas. Então eu vou deixar um link aqui depois para quem quiser rever ou para quem ainda não viu, para ver esse episódio. Mas vamos colocar aqui agora a sucessão de fatos aí e as explicações de o que isso implica para o mundo do DeFi e das finanças descentralizadas. Bom, aqui está a notícia. Vocês podem ver que essa notícia aqui é de 23 de julho, então agora aqui na última sexta-feira, que é do próprio site aqui, uniswap.org. Então essa notícia é do próprio site deles. Que importante, vou sinalizar. Hoje estamos tomando ações que também estão acontecendo com outras interfaces de DeFi. Nós tomamos a decisão de restringir acesso a tokens através do app uniswap.org. Por que isso aconteceu, na minha opinião? Não se sabe se a Uniswap, que a Uniswap ela é uma empresa, existe uma fundação chamada Uniswap Labs que fica nos Estados Unidos. É ali que estão os desenvolvedores e também eles são responsáveis por manter esse site aqui, o uniswap.org. Então existe uma empresa responsável pelo desenvolvimento.
apesar de ter uma governança, ter um token de governança, ter votação, algumas coisas são feitas de maneira centralizada. Então, não se sabe se a Uniswap Labs sofreu alguma ação, alguma intimação direta do governo, ou mais especificamente da SEC, que é a empresa responsável pela parte de securities, que são basicamente, resumindo sim, eles que regulamentam o mercado de ações dos Estados Unidos, assim como a CVM, que é a Comissão de Valores Monetários aqui do Brasil. Então, olha só, esse daqui é o chairman, né? Seria o cargo maior aí da SEC dos Estados Unidos, o Gary Gensler. Ele tem falado sobre, né, a abordagem em relação a criptomoedas. Então ele tem falado bastante aqui sobre, focando na parte de derivativos sintéticos, né? Tá falando aqui, ó, swaps de crypto assets, principalmente relacionado a derivativos. Então olha só, não se engane, não importa se é o token que representa um estoque, né, que é uma ação, né? Isso aqui ele está relacionado com securities, então a SEC vai regulamentar. É importante entender que o Bitcoin e o Ethereum eles não estão sujeitos diretamente à autoridade da SEC. Já foi há poucos anos a CFTC, que é o órgão responsável por commodities nos Estados Unidos, né? Commodities que seriam como ouro, prata, por exemplo, que não tem uma entidade responsável. A CFTC ela argumentou que o Bitcoin e o Ethereum eles são na verdade commodities. Então a SEC nunca se posicionou contra o Bitcoin e o Ethereum. O que a SEC precisa provar são o que eles chamam de securities, onde inclui, por exemplo, os fundos, os ETFs de Bitcoin e o ETF de Ethereum. Nesse caso, estaria sujeito à SEC. Isso é novidade? Na verdade, não. No Reino Unido, olha só, matéria de 6 de outubro do ano passado, a FCA, que é a autoridade financeira do Reino Unido, já tinha banido a venda dos criptos derivativos para os consumidores. Isso incluía até também derivativos como futuros, opções, tudo relacionado a criptomoedas. A corretora Binance, por negociar esses ativos, ela chegou a sofrer mais enforcement do governo na Europa, como eles não estavam, de certa forma, atuando de acordo com os órgãos, o que os órgãos queriam. Eles sofreram algumas sanções da FCA no Reino Unido. E aqui nessa matéria da CoinDesk, essa matéria aqui é bem recente, aqui é de ontem, mostrando que mais um banco estava restringindo saques para a corretora Binance. Então aqui até perigoso para quem tinha no Reino Unido. Claro, isso não atua no Brasil, tá, pessoal? Não quero levantar nenhuma suspeita, falar com o pessoal que tem conta na Binance no Brasil. Isso aqui é no Reino Unido, tá? Então alguns bancos como Santander, Barclays e agora mais um banco está fazendo restrições a pagamentos, saques da Binance no Reino Unido. Então, assim, realmente a gente vê que o governo vem aumentando essas ações, né, em alguns aspectos das criptomoedas. Não é direto a criptomoedas diretamente, mas esses derivativos sintéticos que representam futuros, opções, fundos e ETF de Bitcoin e até de ações, né? Hoje você consegue comprar um derivativo sintético em criptomoeda que representa ações do Google, da Amazon. Aqui eu vou colocar, olha só, a lista de tokens, isso aqui é da própria Uniswap. Olha só, tem um token que representa o Google, por exemplo, Facebook, Microsoft, Tesla. Esses são os exemplos de tokens que foram delistados da plataforma principal da Uniswap. E até mais alguns foram também, tá? Até relacionado a ouro, petróleo. Esses que falam de ETH não é o Ethereum, mas ETH Call, porque é uma opção de Ethereum. Então, algumas partes relacionadas a derivativos de criptomoedas também
foram restringidos. Esses tokens não são os que têm maior volume, então as criptomoedas diretamente continuam normalmente na Uniswap, ok? E agora é muito importante entender o que isso significa para o DeFi e também para aquelas pessoas que estão falando, ah não, o DeFi acabou, agora o governo vai regular tudo, vai proibir tudo. Não é bem assim, tá? Uma parte muito importante é entender o que foi proibido da Uniswap. E aí eu vou colocar para vocês que é o conceito de back-end e front-end. Back-end é o smart contract. O smart contract da Uniswap, ele está em cima da rede do Ethereum. Então não tem como governos fazerem um enforcement contra os smart contracts da rede do Ethereum, que é descentralizada e está hospedada no mundo inteiro. Então as próprias pools de liquidez, tudo está intacto, tá? Inclusive, para quem sabe mexer com códigos de programação, consegue ainda acessar as pools de liquidez através de smart contracts diretamente. O que foi delistado foi o front-end. O front-end o que é? É o website da Uniswap. Esse website sim, ele está sujeito, podemos chamar de um ponto de falha, porque ele fica sob responsabilidade da Uniswap Labs, que está nos Estados Unidos e são responsáveis por manter em algum servidor em algum local. Então essa plataforma, essa interface, que é o que chamamos de front-end, então é daqui que foram delistados os tokens. Isso poderia até ser resolvido, ou vamos dizer assim, colocar à disposição aqueles tokens de pessoas se qualquer outra entidade, qualquer pessoa fizesse uma outra front-end acessando esses smart contracts da Uniswap, talvez fora dos Estados Unidos, em outra jurisdição, estariam todo normal. Então, assim, os tokens, a parte de blockchain, criptomoeda, smart contract, DeFi continua intacta da Uniswap. O que foi tirado foi essa plataforma principal, né? E só aqueles tokens para fazer o Ethereum aqui, Link, os tokens que o pessoal mais usa na Uniswap não foi impactado. Tanto que até se a gente olhar o preço do token Uni, praticamente não variou nos últimos dias, tá? Isso aqui não foi uma coisa que caiu como uma bomba. A minha ideia aqui é, como conteúdo educacional, mostrar para vocês o que significa no nível do detalhe. Como isso poderia, como que, né, de certa forma, é um ponto de falha da Uniswap, apesar de várias coisas boas que ela já trouxe, e eu ainda acho que vai continuar trazendo. Outras corretoras descentralizadas são, na minha visão, assim, mais descentralizadas que a Uniswap e tem também, de certa forma, uma resistência maior. Um exemplo é a corretora descentralizada Pangolin, que roda na blockchain do Avalanche. Porque a governança do Pangolin ela é totalmente descentralizada e não existe uma empresa como a Uniswap Labs. A Pangolin foi desenvolvida por uma pessoa, que é o Connor Daly, que ele é funcionário da Ava Labs, porém o Connor Daly já não participa mais da Pangolin. A Pangolin foi lançada em fevereiro desse ano. Logo depois disso, a governança foi passada para a comunidade. Então aqui na parte de votação, é a comunidade que vota através do token PNG, a comunidade que vota em tudo. Inclusive, a Pangolin até passou por um momento no começo um pouco conturbado, porque como ela não tinha líder, né, basicamente o Connor Daly lançou e falou, olha, agora a comunidade tem que votar. É a comunidade que vai governar, né, assim como uma verdadeira DAO, uma Decentralized Autonomous Organization, né, organização autônoma descentralizada. Essa DAO, a Pangolin, ela contratou funcionários que estão ao redor do mundo e então ela estaria muito mais resistente, pois não tem uma empresa sediada num local conhecido. Além disso, também tem o Injective Protocols. O Injective Protocols é bem interessante porque ele já tem se preparado até de uma maneira mais estruturada, na minha opinião,
contra possíveis sanções e também para estar de acordo com regulações de cada país. Olha só, na Injective Protocols, quando você a governança dela, que é totalmente descentralizada, você vota, vocês vão criando, as pessoas podem criar os pares, né, mano? Ethereum, DAI, Ethereum USD, Link USDC, podem ser criados, só que ele tem como se fossem duas camadas. Eu tenho essa camada principal, onde estão todos os tokens, que seria o back-end, e você tem os relayers, que são, né, basicamente os front-ends, a interface. E existem várias interfaces. Olha só. Inclusive, aqui já está em teste ainda a Injective Protocols, é um projeto muito novo e tem um potencial muito grande, na minha opinião. Eu vou até colocar um link aí de um vídeo que eu fiz recentemente. Ele tem relayers. Os relayers são justamente essas interfaces. Então já tem uma aqui, ó, Up Only Exchange, e tem uma aqui, ó, Non-US. Ou seja, isso aqui está fora dos Estados Unidos, servidores fora, então não está sob a jurisdição da SEC. Essa outra aqui, né, já pode estar sob a jurisdição da SEC, enfim, pode ter um relayer, uma empresa que faça algo bonitinho, até com selo, um certificado da SEC, se for preciso, né? Então podem ter aqui ilimitados relayers. E o Injective Protocols tem um sistema muito interessante, porque todas as taxas coletadas das transações, 60% da taxa ela vai para o protocolo, esse protocolo recompra token no mercado e vende, então assim, aumentando a escassez do token para quem segura esse token de governança, e 40% das taxas elas vão para os relayers. Então os relayers, qualquer um que criar essa interface do Injective Protocols, ele pode usar toda a liquidez dos backends, dos smart contracts principais e receber 40% dos volumes de transações. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro toda essa pesquisa aí que eu fiz sobre as corretoras descentralizadas, esse aumento de enforcement do governo. Na minha opinião, o DeFi está evoluindo para uma maneira onde ele vai ficar compliant, né? Ele vai estar de acordo com as regulamentações e ainda manter, né, a soberania do indivíduo. Os indivíduos ainda vão poder transicionar de maneira sem se identificar em muitos casos. O DeFi está indo para um caminho, na minha opinião, onde vão ter várias oportunidades. E vamos ver como esse mercado vai se desenvolver. Eu sou muito otimista com o mercado das criptomoedas e com as opções que ele consegue trazer, né, novidades aí para melhorar o sistema financeiro atual. Até a próxima!